Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco então sobre a coprologia, né? Então, quando a gente faz o exame de fezes, o exame parasitológico de fezes principalmente, né? O que a gente está encontrando, o que a gente pode encontrar nesse exame, né? As características, né? E como identificar ali os parasitas, os eumíntios que a gente pode encontrar, tá? Vou falar também de algumas técnicas que a gente usa para fazer a coprologia, que também são bem importantes. A gente tem que saber qual técnica passar, né? Indicar para aquele paciente, né? Para que a gente consiga o resultado é, mais positivo possível, né? Beleza. Então, nesses exames aqui, né, nesse exame microscópico, o que que a gente vai encontrar? A gente pode encontrar ovos, né, e larvas, né, dos eumíntios. Então, quando a gente pensa nos ovos, o que que a gente pode encontrar aqui, né? Então, vamos olhar nessa figura. Esse ovo A aqui, né, ele tem uma característica de ter uma casca grossa, né, um ovo em formato oval, né, e ele possui essa espícula aqui, né? Esse ovo é o ovo de Schistosoma mansoni, tá? Então, é o causador da esquistossomose, né? E esse aqui é o ovo dele. A gente vai encontrar ele utilizando alguns métodos, né? Como é o caso do Catucats, tá? Mas também métodos de sedimentação também vão ser úteis, né? Principalmente o método de sedimentação simples, que é o HPJ. A gente vai ver daqui a pouco falando sobre cada um desses métodos, né? Beleza. Esse é o ovo aqui, o ovo B, né? Ele é um ovo de Hymenopteros nana, tá? E aí a gente pode encontrar que ele tem um formato parecido com uma hemácia, né? Então ele tem esse halo aqui no meio, ele tem uma casca grossa, ele é um ovo esférico, né? Com formato esférico, e ele é o ovo de Hymenopteros nana, tá? A gente pode diferenciar o ovo do Hymenopteros nana com o ovo de Tênia pelo fato de que o halo, né, aqui no meio, no ovo de Tênia, ele é maior, que significa que a casca do ovo da tênia é mais fina do que a do Hymenopteros nano, tá? Então, essa é a característica do ovo de tênia, tá? Na letra D, a gente tem o ovo de Trichuris trichiura, né? O ovo de Trichuris trichiura é um ovo em formato de bola de futebol americano, tem uma casca muito grossa, né? Então, a gente vai observar, né, que a gente pode utilizar métodos de sedimentação para poder identificar esse ovo, tá? Aqui a gente tem um ovo de Enterobes vermiculares, né? É um ovo fino, com a casca bem fininha, né? Ele tem aqui essa estrutura no meio que parece uma gema de ovo, né? E ele tem um formato oval, né? É o ovo bem característico ali que a gente pode identificar, tá? Além disso, existem fases aqui, né, do ovo de Ascaris lumbricoides, né? Então, esse ovo aqui que parece uma hemácia também, mas ele tem uma coloração amarronzada, com uma casca bem grossa também. Ele seria o ovo de Ascaris lumbricoides na forma fértil, né? Então, é o ovo fértil do Ascaris lumbricoides. E aqui o ovo infértil do Ascaris lumbricoides. Ele tem um formato ali parecido com um cará mesmo, né? Coloração ali de cará de inhame, né? Então ele é bem parecido. Os dois têm casca bem grossa também, tá? Esse aqui a gente não vai falar muito dele, tá? Ele é outro momento ali do ovo de Ascaris lumbricoides. Aqui a gente tem esse ovo, né? Que é o ovo ali de Ancylostomatidius, né? Então, o Ancylostom duodenalis, por exemplo, né? Vão ter esse tipo de ovo aqui, um ovo de casca fina, né? Com essas estruturas aqui dentro que para mim se assemelham bastante com bolas de sorvete, né? Sorvete de chocolate. Então, várias bolas de sorvete de chocolate juntas dentro de um ovo ali, né? Em formato oval, tá? E o único euminto aí que a gente vai encontrar em forma de larva, né? Que a gente pode visualizar microscopicamente essa larva, é a larva do Strongyloides stercoralis, tá? Então, ela tem essa característica aqui, é a única larva que a gente vai encontrar nesse exame microscópico que a gente pode fazer, tá? Então, esses são os ovos que a gente pode encontrar e a larva que a gente pode encontrar, né? Beleza. O exame parasitológico de fezes, né? Ele vai ter três tipos de técnicas diferentes que ele pode ser utilizado, né? Ele pode ser feito a fresco, né? Quando a gente tem fezes diarreicas, tá? Então, normalmente esse exame vai ser feito com fezes diarreicas, e aí a gente não tem como preparar essas fezes de outra forma, então a gente vai fazer a fresco, tá? E aí, normalmente, a gente vai fazer essa técnica a fresco para poder tentar confirmar, né, diagnóstico de giardíase, de amebíase também, tá? O diagnóstico de giardíase e amebíase, ele pode ser confirmado por outra forma. Se o indivíduo estiver formando as fezes, ou seja, ele não está tendo diarreia, ele está com fezes formadas, e a gente está suspeitando de amebíase ou giardíase, a gente pode, então, fazer uso de outra técnica, que é a técnica de Faust, tá? Que seria uma técnica de flutuação com centrifugação. A gente vai falar dela daqui a pouco também, né? Beleza.
Outro tipo de técnica é a técnica baseada em concentração, tá? Então, existem algumas substâncias ou alguns elementos, né, dentro das fezes que podem sedimentar e outros que vão flutuar, né? Aqueles que sedimentam, aí quando a gente pensa nos ovos, né, dos eumintos, a gente vai pensar, são ovos ali de casca mais grossa, porque eles possuem uma densidade, uma gravidade específica maior. Então, eles vão sedimentar, né? Eles vão para o fundo ali do potinho, né? E a flutuação no ovo de casca mais fina. Então, quando a gente identifica que esses ovos, né? Por isso que eu fiquei falando, né? Se tem casca grossa, se tem casca fina. Então, por exemplo, o ovo do Enterops vermiculares, ovo de Ancilostomatídeo, eles são ovos com casca mais fina. Então, eles vão normalmente ser encontrados em métodos de flutuação, né? Isso que a gente vai encontrar aqui. Então, olha só. Na sedimentação, a gente pode ter a sedimentação simples ou a sedimentação com método de centrifugação. E aí, quando a gente pensa na sedimentação simples, a gente vai pensar no método que a gente chama de HPJ, tá? O HPJ, ele serve para a gente encontrar Schistosoma mansoni, Trichuris trichiura, Ascaris lumbricoides. Vamos olhar ali os ovos para a gente ver, por exemplo, ó, o ovo de Ascaris lumbricoides. Ele é um ovo que sempre tem a casca grossa, né? Então pode ser tanto esse que é o fértil quanto esse que é o infértil. Os dois têm casca grossa, né? Além disso, olha, o Trichuris trichiura, a casca bem grossa também, né? Esse formato de bola de futebol americano. Então a gente pode utilizar a técnica, né? O método de HPJ para poder encontrar ali esses eumintos, tá? E aí, nesse caso, vai ser sedimentação simples, que a gente vai utilizar. O método HPJ é um método de sedimentação simples. Além disso, tem método de centrifugação, né? E aí, nesse método de centrifugação, a amostra pode estar tanto conservada, ou seja, utilizando conservantes, mas ela também pode estar a fresco, tá? Então, quando a gente tem um método a fresco dentro da centrifugação da sedimentação, a gente está falando de Berman-Moraes, tá? Esse método Berman-Moraes, ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar o hidrotropismo e o termotropismo também da larva de Strongyloides stercoralis, tá? Que é essa larvinha aqui que a gente viu aqui em cima, né? Essa larva, ela, ela tem, então, hidrotropismo, ou seja, ela tem um tropismo por água, e ela também tem tropismo por temperaturas mais altas. Então, você coloca as fezes em água morna, né? E aí essas larvas começam a sair ali, e você consegue identificar o Strongyloides stercoralis, tá? Então, é um método que é feito a fresco, né? Então, com as fezes a fresco, sem nenhum tipo de conservante, e você vai fazer, então, o Berman-Moraes, que é um método de centrifugação dentro da sedimentação, né? Beleza. Dentro da flutuação, desculpa, dentro da flutuação, né, que a gente faz então para ovos com casca mais fina, né, que a gente vai conseguir observar esses ovos flutuando, né, a gente pode ter então um método de flutuação simples, que seria o Willis, né, e o método de flutuação com centrífugo sedimentação, né, que seria o Faust. O Willis é para ancilostomatídeo, tá? Então você vai encontrar ancilostomatídeo com o método de Willis e para centrífugo sedimentação, o método de Faust, você vai encontrar o ameba ou giardia em fezes formadas, né? Ou seja, indivíduo que não está tendo diarreia, né? Mas você está suspeitando de giardíase ou amebíase, né? Ah, Além disso, a gente tem técnicas especiais, né? Que técnicas que são essas? O método de Graham, né? Que é a fita gomada. O que é a fita gomada? Você utiliza uma fita gomada, né? Ali na região perianal, para poder, então, tirar ali possíveis proglótides de tênia, né? Pode ser proglótide de tênia, ou também o Enterops vermiculares, né? Que é o Oxiurus, né? Que causa a enterobiose, tá? Então, você pode utilizar a fita gomada, o método de Graham. E o Catucaris, que ele é mais específico ali para o Schistosoma mansoni, mas é basicamente para eumintósis em geral. A gente utiliza muito para Schistosoma mansoni, mas ele pode ser utilizado para identificar, né, outros eumintos, tá? Mas ele é mais específico ali para esquistossomose, tá? Então, lembrando que o Schistosoma mansoni pode ser encontrado tanto por Catucaris quanto por HPJ, né? Seria um método ali de sedimentação simples, ok? Então, esses são os métodos aí da coprologia, né? Importante saber esses ovos aqui, né? E saber identificar esses ovos muito bem, mas o principal ali seria entender, então, o que cada método, o que cada técnica faz, né? Então, recapitulando, o HPJ é um método de sedimentação simples, Berman-Moraes é um método de sedimentação também, mas com centrifugação, né? E ele vai utilizar o hidrotropismo e o termotropismo ali da larva de Strongyloides stercoralis, né? O método de Willis seria um método de flutuação simples,
E o método de Force seria um método de flutuação com centrífugo sedimentação. Além disso, as técnicas especiais, que é o CAT-CAT e o GRAM, né? Então, basicamente isso que eu queria falar com vocês sobre coprologia, tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Valeu!